Graças a Deus, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo esse canal, né? Eu dou graças a Deus pela sua audiência, pela sua atenção em ouvir, né? Em ser persistente em ouvir, né? E não se cansar de ouvir. Graças a Deus, né? Muito obrigado pela sua atenção. Deus sempre nos ajude, né? Eu creio que Deus está vendo todas as coisas e Deus está vendo o nosso desejo de nós aprendermos mais sobre a vontade de Deus, né? Sobre as verdades de Deus. Então, neste canal, verdades eternas, invencíveis, que nós temos à nossa disposição hoje aqui nesse streaming da internet aí, né? Nós podemos acessar o canal e gratuitamente, né, sem precisar de se preocupar em gastar dinheiro, em comprar, não, você aqui nesse canal, nós nesse canal, nós cremos na providência de Deus, nós cremos no cuidado de Deus, nós cremos que Deus pode fazer tudo por nós, né, sem depender de nossos recursos, né? Então você não tem que se preocupar em que, puxa vida, esse irmão Luiz aqui, ele vai me vender alguma coisa aí, ele vai pedir dinheiro para isso ou dinheiro para aquilo. Não, nós não vamos pedir, nós também não vamos vender, né? Porque nós não vendemos a verdade, conforme o ensinamento da Bíblia. Nós vamos aprender isso em outros tópicos, né? A verdade não é para ser vendida, né? Vamos aprender isso. A verdade de Deus não é para ser vendida, né? Ensinamento de Cristo, de graça recebeste, de graça dai. Então a gente está procurando, mesmo com as nossas dificuldades, né, dificuldades que todos nós temos, né? Mas procurando cumprir os ensinamentos de Cristo, né? Então esse canal não tem outro objetivo senão ensinar a verdade de Deus, verdades eternas e verdades invencíveis. Aqui nesse canal, as verdades aqui são verdades eternas e são verdades invencíveis porque elas são verdades de Deus, né? Ninguém pode mudar, ninguém pode alterar, ninguém pode apagar, ninguém pode subtrair e ninguém pode substituir, trocar por outra coisa, não. Por quê? Porque o Deus que disse essas palavras verdadeiras, ele é vivo, ele é eterno e ele diz na Bíblia que Deus zela pela sua palavra, para o cumprimento da sua palavra, né? E Deus diz, olha, para você conhecer se uma coisa veio de Deus, Deus diz na palavra de Deus, depois nós vamos ver isso com mais calma, Deus diz que aquele que disser em nome de Deus que isso vai acontecer, aquilo vai acontecer e não acontecer, é porque ele é mentiroso, certo? Então, se Deus disse determinada verdade, a verdade de Deus vai se cumprir ao longo do tempo e da eternidade, se for preciso. Porque Deus, ele é eterno e Deus, ele é verdadeiro. Como diz na Bíblia, seja todo homem mentiroso, porém, só Deus verdadeiro. Então, Deus da Bíblia, o Deus criador do universo, o Deus criador de todas as coisas, ele é o Deus verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira e nós podemos crer na palavra de Deus que está contida na Bíblia, como eu já ensinei para vocês em outros tópicos, né? Graças a Deus por isso, que a Bíblia Sagrada, ele é um livro que Deus permitiu que ele existisse, né? Deus escreveu esse livro através de homens escolhidos por Deus em outrora, em tempos passados, em gerações passadas. Deus escolheu determinados homens que foram aqueles que ditaram, né? Falaram as palavras que Deus inspirou neles pelo Espírito Santo e foram registrados na Bíblia. Mas a Bíblia não é só um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia também contém a história da humanidade, a Bíblia contém a história da criação de Deus, a Bíblia contém a história do povo de Israel, a Bíblia contém a história da igreja, a Bíblia contém a história do nascimento de Cristo, do viver de Cristo aqui na Terra. A Bíblia contém a história dos primeiros passos dos apóstolos, quando empreenderam esforços para pregar o Evangelho que eles tinham recebido de Cristo, não é verdade? Então a Bíblia é um livro histórico, né? Ok? Mas dentro desse livro histórico que existe a palavra de Deus. E um exemplo do que é a palavra de Deus é o quê? Que Deus, há milhares de anos atrás, não foi há 100 anos atrás, nem foi há 1000 anos atrás, foi há milhares de anos atrás. Deus disse para Adão, Adão, por quanto do pó tu foste tomado, em pó tu te tornarás, voltarás ao pó da terra. E Deus falou isso para Adão há milhares de anos atrás.
E quando Deus falou isso para Adão, o que que tinha de tecnologia na Terra, ciência na Terra, desenvolvida pelo homem, pela capacidade humana que Deus deu ao homem? Não tinha nada, né? Ok? E nós vemos que ao longo desses milhares de anos, o homem evoluiu no conhecimento, na sua inteligência, desenvolveu coisas, vamos chamar assim, de maravilhosos instrumentos, né, em todas as áreas da vida humana, na medicina, na eletrônica, na elétrica, no transporte, né? Enfim, em outras áreas da vida humana, na vida doméstica, né? O homem mudou na maneira de vestir, o homem fez coisas, desenvolveu tecnologias e produtos e aparelhos aí da gente ficar assim de caído, né? Quem diria 50 anos atrás, 60 anos atrás, que o homem ia conseguir, né, na época que eu era criança, rapidinho aqui, quando a gente via um telefone, a gente ficava admirado, puxa, como é que a voz chega até aqui no telefone? Aí a gente dizia, vai ter um fio, a voz vem pelo fio, né? Nós já ficava admirado pra caramba, né? Você tinha lá, né, a televisão via a imagem, aí surgiu a televisão, a gente ficou admirado de ver a televisão, como é que pode, né, a imagem, porque tinha o rádio, né, antes a gente ficava admirado de ver o rádio, né, as pessoas falando no rádio, coisa e tal, e como é que vem essa voz aí, nós ficávamos sem saber, né, mas a gente imaginava que aquilo ali já era o máximo que o homem ia conseguir desenvolver, mas não, depois o homem desenvolveu a televisão, aí além da voz veio a imagem, né. Aí o homem desenvolveu, além da imagem preto e branco, depois veio a TV colorida, imagem colorida, né? Você vê as cores, né? E depois o homem inventou aí a TV, já as TVs Full HD agora, com imagem muito mais nítida, muito mais coisa, né? Agora, incrível, o homem desenvolveu um aparelho celular, que se naquele tempo, quando a gente via o rádio que falava e tinha o fiozinho ligado, a gente via a televisão, e a televisão fala, mas tem uma antena lá em cima, tem um fio lá em cima, né? Dela, ligando nela lá, ver onde vem a imagem, o sinal, né, coisa e tal. Mas e o celular, que não tem nada, nenhum fio ligado, e você, além de falar, você vê, você faz operações matemáticas, você conversa, você manda mensagem, você recebe, sem nada estar interligado em você. Então nós vemos que o homem, a capacidade que Deus deu ao homem, quando criou o homem, Deus deu uma capacidade tremenda, que o homem poderia desenvolver essa capacidade. Só que Deus deu uma sentença para o homem. Deus disse, por quanto tu és pó, em pó tu vai te tornar. E nós vemos que hoje, milhares de anos depois, os homens, todo mundo morre. O cara faz coisa pra caramba. Ele é cientista, e ele, porque é cientista, ele desenvolveu muitas coisas, ele até usa do conhecimento que ele tem, né, da tecnologia que ele desenvolveu, o que ele conhece, ele até usa para zombar de Deus, né? Tá vendo? Deus não existe, Deus não, né? Deus não tem criador, as coisas vieram de uma evolução, de uma coisa e tal. A Bíblia não é, a Bíblia é um livro inventado pelas religiões, né? A Bíblia é um livro das religiões, assim por diante, perfeito? Ok? Mas nós vemos que na Bíblia está escrito, há milhares de anos, Deus disse, por quanto tu és pó, e em pó você vai se tornar. Então a palavra desse Deus, porque Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se apresenta na Bíblia, e o Deus que é revelado pela criação infinita aí, imensa de Deus, grandiosa de Deus, né? Tanto as criaturas vivas aqui na Terra, né, incluindo o homem e outros tantos seres animais e aquáticos e, né, assim por diante, né, e também os planetas, né, os sistemas solares aí, interplanetários e assim por diante. Esse Deus, ele disse para Adão e para Eva, né, quando Deus tirou eles do Éden, né, se você ler depois o livro de Gênesis, para você ver que está verdade o que eu estou falando, acho que Gênesis 3 ou 4, Deus disse, Adão, porquanto você fosse tomado do pó, para o pó você vai se tornar, você vai voltar a ser pó de novo. E Deus disse isso, e até hoje, com toda a tecnologia humana, o homem não conseguiu mudar essa realidade. Todo mundo, quando chega, e para nós ver mais ainda a grandeza desse Deus que nós estamos aprendendo a conhecer nesse canal, né? Nós estamos aprendendo a conhecer nesse canal, né? De uma maneira correta, de uma maneira reta, nós vemos que esse Deus, depois, quando passou o dilúvio, que Deus, depois de milhares de anos, Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, e que antes do dilúvio nós vemos pela narrativa bíblica que tinha homens que viviam 700 anos, 800 anos, talvez vivesse até 1000 anos, porque a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, mas não diz quantos anos Eva viveu. Pode ser que Eva tenha vivido mais de 1000 anos, né? Porque você vê na Terra, parece que é mais comum mulheres viverem mais do que os maridos, né?
Tem mais viúva do que viúvo, né? Quer dizer que tem mulher que às vezes o marido morre com 80, hoje no nosso tempo, 80, 90 anos, e a mulher só morre com 110, 115 anos, 100 anos, a mulher vive mais que o marido, né? Meu pai, por exemplo, morreu com 56 anos, minha mãe já morreu com 81 anos, né? 80 anos, já quase 81 anos completando, né? Então você vê, ela viveu mais. Então pode ser que Eva tenha vivido 1000 anos, 980 anos, né? Mas depois do dilúvio, quando Deus tirou o povo de Israel, salvou Noé com a família dele, coisa e tal, Deus disse para Noé, olha, antes Deus falou para Noé, não mais lutarei com o homem, com a carne, né? Mas vou estipular um tempo de existência do homem, né? 120 anos, vou limitar a existência do homem na Terra, 120 anos. E nós vemos que depois do dilúvio, né, nós vemos que alguns, salvo raras exceções, viveram mais de 120 anos. O caso, por exemplo, de Noé, que viveu 350 anos depois do dilúvio, né? E tem outros cidadãos na época lá que viveram também 400 anos, 200 anos, coisa e tal. Mas foi exceção, né? Em toda regra existe exceção. Vamos aprender isso. Então, houve uma exceção de poucas pessoas que ainda viveram 200, 300 anos. Mas a massa morreram todos com menos de 120 anos, 120 anos, 125 anos, 122 anos, 130 anos, 100 anos, 80 anos, 90, e foi reduzindo ao ponto que chegou um tempo que Deus falou assim, através de Moisés, depois de mais séculos, Deus falou através de Moisés e disse, olha, a vida do homem é mais ou menos 70, 60, 80 anos. O que passa disso é fadiga e canseiro. Nós vemos que a verdade está aí, a humanidade toda morre antes dos 80 anos, 70 anos, 60 anos, vai ficando um pouquinho de pessoas, né? Não tem ninguém aí com 850 anos. Tem alguém com 850 anos? Você conhece? Ninguém conhece. Não tem. Por quê? Porque o Deus que disse essas palavras é o Deus verdadeiro. Então, para você chegar à conclusão de que Deus não existe, seria, aí eu até concordo com vocês, se amanhã, daqui a 100 anos, vamos imaginar, o homem conseguir viver 1000 anos, 2000 anos aqui nessa terra que nós vivemos aqui, aí ele poderá até dizer assim, não é verdade, porque Deus disse que a vida é 120 anos, 80 anos, eu já estou aqui com 950 anos e até agora estou com a saúde de ferro. Esse cara aí poderia até... Mas tem alguém? Não. Mesmo as pessoas que não creem em Deus, tem gente nesse mundo que não crê em Deus. Tem pessoas nesse mundo, nós sabemos que existe o ateísmo, né? Que é uma espécie de uma religião, vamos dizer assim, né? As pessoas que não, nega Deus, Deus não existe, o homem é matéria física e não tem consequência nenhuma, depois que morre, acabou, né? Mas quantos anos eles têm? Será que eles têm 390 anos? Vai. Não, tem um cara ali que ele é ateu e ele tem 390 anos e ele diz que não é, mas não tem. Eles podem ver a vida deles. São nossos semelhantes, são criaturas de Deus igual nós também. Nós não somos melhor que eles, nem eles são melhor que nós. São seres humanos, somos todos descendentes de Adão e Eva. Mas qual a idade deles? É de 60 anos, 50 anos, 45 anos, 80 anos, e todos estão morrendo também como nós morremos. Porque é uma determinação do Deus verdadeiro, do Deus que a palavra de Deus tem validade eterna. Então, nesta vida humana, nós podemos crer no Deus da Bíblia, no Deus revelado na Bíblia, no Deus que se apresenta na Bíblia, no Deus que a Bíblia apresenta e no Deus que é o Criador do universo, que é o Deus único, o Deus que Jesus Cristo, Filho de Deus, quando veio na Terra, o Senhor Jesus disse, Deus é Espírito. João 4:24. Evangelho de João 4:24, depois você pode ler na sua Bíblia. Deus é Espírito. Deus é uma pessoa espiritual. Deus não é uma pessoa física, material, terrena, com materiais raros. Não, Deus não tem material raro. Deus é espírito, pô. O espírito, ele é eterno, porque em 1 Timóteo 6, 15, 17, o apóstolo Paulo diz que Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade. Então, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único Deus, é a única pessoa que ele só possui a imortalidade. Isso quer dizer que Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Não existe início para Deus, nem existe fim para Deus. Não existe morte para Deus, não existe caixão para Deus, não existe sepultura para Deus, porque Deus, ele é vida. E a vida de Deus é espiritual, ela é eterna. Deus é o único ser, e aprendamos isso, esse canal eu faço questão de frisar essa questão da pessoa de Deus, para nós entendermos o Deus verdadeiro, o Deus
com D, vamos chamar assim, com D maiúsculo mesmo, né? Porque mesmo essa questão de D maiúsculo ou D minúsculo, né? Porque muita gente escreve, quando chega na palavra, quando se refere a Deus, colocou-se Deus com um Deus maiúsculo, né? E quando se refere a outros deuses, se coloca com Deus minúsculo na ortografia humana, né? Nos livros, nos cadernos, nas escolas, a gente aprende isso, né? Ok? Mas essa ortografia aí, ela foi inventada pelos homens há séculos atrás, né? Porque quando a Bíblia mesmo foi escrita, me parece, eu não sou estudioso, eu não sou um catedrático aqui em conhecimento de ortografia, de língua, de idiomas, né? Mas parece que na época que escreveram os livros, não existia letra maiúscula e minúscula. Então, quando chegava em Deus, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Essa palavra Deus ali era Deus é a letra minúscula mesmo, vamos dizer assim, né? E quando chega naquele ponto lá onde diz assim que o diabo é o Deus desse século, letra minúscula também. Agora, os homens, através da educação, do conhecimento, do estudo, os homens fizeram um acordo, né, assim, ortográfico, quando se refere a uma pessoa individual, você escreve, quando se trata de um nome de uma pessoa, né, por exemplo, meu nome é Luiz, então meu nome deve ser escrito, quando chega o nome de uma pessoa, o nome deve ser escrito com letra maiúscula, né? Quando chega o nome de uma cidade, que é um substantivo, vamos dizer assim, né? Cidade, você vai escrever com letra maiúscula, né? Agora, quando você está falando de uma coisa geral, você vai usar letra minúscula, né? Que não é uma coisa que tem personalidade ou tem realidade, vamos dizer assim, né? Mas naquela época, não, Deus era escrito direto, sem, né, de posteriormente feito. Então, mas usando agora a ortografia humana, Deus é Deus, porque a palavra de Deus, ela tem peso eterno, né? Ela existe enquanto ela não cumprir o seu fim, ela não pode passar. Então, tem coisas que Deus falou que é temporal também, tem coisas que Deus falou que é para sempre aqui na Terra, e tem coisas que Deus falou que vai se cumprir na eternidade, né? Então, a palavra de Deus não passa sem cumprimento, perfeito? Por quê? Porque, graças a Deus, o Deus que Deus revela, o Deus revelado na Bíblia é o Deus eterno, é o Deus criador do universo, é o criador de todas as coisas, e Deus, ele é eterno, né? Se Deus morresse, então sim, a palavra de Deus podia ser mudada, né? Se Deus morresse, né? Não é verdade? Por exemplo, eu abri esse canal. Ele está aberto. Eu estou vivo. Eu vou tentar zelar para que ele permaneça aí enquanto eu estiver vivo. Mas se eu morrer amanhã, como eu não sou eterno aqui na Terra, pode ser que o canal amanhã feche, né? Eu morri, o irmão Luiz morreu, porque que aquele canal que tinha lá eu estava acompanhando, mas porque o Luiz morreu, o canal não teve ninguém para continuar. Mas é possível, né? Porque eu sou mortal. Eu não sou eterno. Aqui na Terra, sou ser humano eterno? Não sou, né? Agora, só que as verdades que nós estamos aprendendo nesse canal, elas são eternas. Por quê? Porque elas não são verdade do irmão Luiz, né? Ou eu que estou ensinando coisas da minha cabeça. Não, eu estou ensinando verdades que são de Deus. E essas verdades, mesmo que amanhã o irmão Luiz morra, que o irmão Luiz amanhã fique pobrezinho, não tenha mais condições, fique velhinho e não tenha mais condições de fazer, nem por isso a verdade vai mudar. Por quê? Porque o Deus dessa verdade, ele é eterno, né? Essas verdades vão se cumprir ao longo do tempo, porque eu não estou ensinando palavras minhas. Então eu estou ensinando nesse canal, nós já aprendemos, que Deus é Espírito. João 4,24. Quem disse essas palavras para nós? Foi Cristo, né? O Filho de Deus. Disse que Deus é Espírito. Então isso é uma verdade eterna. Você pode concordar, deixar de concordar, você pode juntar todas as forças do mundo, todas as coisas do mundo, você não vai mudar essa realidade. E depois o apóstolo São Paulo, que era um apóstolo de Cristo, ele ensinou que Deus, esse Deus Espírito, ele é o único ser que possui ele só a imortalidade. Deus é o único ser que existe eternamente. Então, nós aprendemos por aí, como já aprendemos em outros canais, que Deus, ele sempre existiu, né? Deus é eterno. Então, houve um tempo na eternidade que Deus estava só, porque diz que ele habitava só em luz inacessível. 1 Timóteo 6, 15, 17. Depois você pode ler, você tem a Bíblia aí, você tem a Bíblia no celular, a Bíblia no computador, você tem a Bíblia de papel, né? Você pode ir lá em 1 Timóteo 6, 15, 17, diz que Deus era o único ser que ele só possui imortalidade e habita em luz inacessível. Então, houve um tempo na eternidade que só existia Deus, né? Não existia 2 deuses, nem 3 deuses, nem 10 deuses, nem 50 deuses. Isso é
imaginar que existiam outros deuses eternos, igual a Deus, nenhum. Todas as coisas que existem no universo vieram da criação de Deus. Tanto da criação espiritual de Deus, como, por exemplo, aqui, ó, Deus é o criador dos anjos. Os anjos são seres poderosos. Os anjos são criaturas de Deus que têm um poder tremendo, né? Muito maior que o dos homens. A Bíblia mostra isso, que os homens são mais fracos que os anjos, né? Os anjos, eles têm um grande poder, né? Você pode ler isso lá em Salmo 148, capítulo 2 a 5. Louvem todos os seus anjos, né? Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então os anjos, que são seres poderosos, que eles são criaturas de Deus espirituais, que estão nesse universo criado por Deus, tem as suas funções, né? Eles são criaturas de Deus, né? Então nem os anjos estavam na eternidade com Deus. Quando Deus estava só, Deus, no tempo que Deus abriu, dentro da eternidade, vamos aprender isso posteriormente, que tem a eternidade, ela é eterna, mas dentro da eternidade, Deus abriu um tempo. Tempo. Dentro da eternidade, que é o início, quando Deus iniciou a criação, e depois vai ter o fim, quando Deus concluir a sua obra de criação nesse tempo, né? E aí vai vir a eternidade futura, né? Então, Deus criou os anjos. E uma coisa maravilhosa que nós devemos entender logo aqui é o seguinte, que Deus criou os anjos para quê? Para proteger Deus. Deus fez os anjos poderosos para proteger Deus? Não, Deus não precisa de proteção. Deus não precisa de proteção. O Deus verdadeiro, o Deus que é o nosso Criador, ele não precisa de proteção. Então Deus não criou os anjos, os exércitos de anjos, para proteger Deus, né? Não, porque Deus é imortal, né? Um governante nesse mundo, ele tem que ter uma guarda palaciana, uma guarda lá né? Nós temos aqui o presidente do Brasil, por exemplo, ele tem a guarda, ele mora lá no Palácio da Alvorada, né? Mas ali está protegido pelo Exército, pela Polícia Federal, né? Tem ali agentes, homens escolhidos entre a força militar brasileira para serem homens que vão proteger a vida do presidente da República. Então o presidente da República, ele precisa de proteção, né? Porque ele é mortal, né? Se você deixar, relaxar com a segurança dele, ele pode morrer, né? Então o presidente da República, quando ele vai dormir, ele vai dormir, vamos dizer assim, tranquilo, né? Porque ele sabe que tá lá os radares lá em volta do palácio, tem as guaritas lá, tem os guardas, tem patrulha em volta ali, para que ninguém entre dentro do palácio e aborde o presidente sem autorização. Então também. Agora, Deus não precisa disso, né? Porque Deus não morre, né? Então Deus não criou os anjos para proteger ele mesmo, né? Porque Deus é imortal, não tem como Deus morrer. Então Deus criou os anjos para que os anjos fazem parte da glória de Deus. Os anjos foram criados para a glória de Deus e a função dos anjos é aguardar e ajudar aquelas pessoas nesse mundo que vai herdar a salvação eterna, que vai herdar a vida eterna. Vamos aprender isso em tantos outros tópicos, certo? Agora, no tópico anterior, nesse tópico passado, eu imagino que você deve ter assistido. Se não assistiu, eu gostaria que você assistisse, né? Eu sei que é demorado, eu sei que é cansativo, eu sei que não é fácil, né? Nós muitas vezes não queremos dedicar um tempo para ouvir as verdades de Deus, mas essas verdades de Deus é que vai salvar a humanidade. Não é, quem vai salvar a humanidade não é as religiões não vai salvar a humanidade. Quem vai salvar a humanidade não é o poder político no mundo que vai salvar a humanidade. Quem vai salvar a humanidade não é nenhuma força contrária a Deus, ou nenhuma filosofia, nenhum entendimento que vai salvar Deus. O que vai salvar Deus, que vai salvar a humanidade, são as verdades de Deus, a vontade de Deus que vai levar o homem para dentro da vida eterna, né? Ok? Então Deus estabeleceu justiças, por meio dessa justiça, Deus vai salvar o homem. Nós vimos no outro tópico aí, passado, que a justiça de Deus contempla a justiça humana, né? Ok? Então, ó, no tópico anterior, aprendemos que vida eterna ou existência eterna é destinada a todos os homens. Então, vida eterna ou existência eterna é destinada a todos os homens. Pronto. Vida eterna, que podemos chamar de existência eterna, e podemos chamar a existência eterna também de vida eterna. Vamos dizer que as duas podem ser unidas, né?
Mas há uma diferença entre vida eterna e existência eterna, vamos chamar assim, né? Que existe vida eterna e existência eterna. Na vida eterna, ó, vida eterna, o que é vida eterna? Vamos tentar aprender um pouquinho do que é vida eterna, né? Não vamos esgotar isso agora nesse tópico, mas em outros tópicos, com mais profundidade ao longo do tempo, nós vamos aprender mais coisas, né? Porque não tem como exaurir um ensinamento tão profundo de Deus para a humanidade, para nós, num tópico de uma hora e pouco, né? É preciso de nós gastarmos um bom tempo da nossa vida aprendendo as verdades de Deus, que vai nos levar para a vida eterna, né? Para a salvação eterna. Ó, vida eterna é viver com Deus. Isso que é vida eterna. As pessoas não sabem o que é vida eterna. Vida eterna é viver com Deus, no reino de Deus, ou no novo céu e nova terra. Vamos levar a vida eterna lá para o futuro, né? Então, viver com Deus é a vida eterna, você viver com Deus. No reino de Deus, ou no novo céu e nova terra, que para onde Deus vai levar os salvos para a vida eterna, né? Conforme 2 Pedro 3,13, que o apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro 3,3, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então Pedro, o apóstolo de Cristo, quando ele estava na sua iminência, no seu tempo que ele viveu na terra, ele ensinando a igreja, ele diz que nós, cristãos, nós, na igreja de Deus, estamos aguardando um novo céu e nova terra, que é a promessa de Deus, né? Deus tem uma promessa feita no passado, antes dos apóstolos, em tempos outrora, Deus havia prometido a vida eterna. Porque, de acordo com a Bíblia diz, Jesus disse lá, vinde, bem disse meu Pai, possuir por o reino que estava-vos preparado antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha esse reino preparado para os salvos que vão viver na eternidade, né? Que vai ser um novo céu, nova terra para nós, que nós não conhecemos, né? Vamos entrar lá, vai ser uma coisa maravilhosa. E vamos viver para sempre lá, né? Os justos viverão para sempre. Salmos 37, 39 diz, ó, Salmo 37, 29. Os justos habitarão a terra e viverão nela para sempre. Os justos habitarão na terra, ou habitarão a terra, e viverão nela para sempre. Então essa promessa de Deus aqui, Salmo 37, 29, ela não se cumpriu ainda. Ela está ainda um cumprimento no futuro, né? Concorda comigo? Porque diz, os justos habitarão a terra e viverão nela para sempre. Os justos habitarão na terra e viverão nela para sempre. Então essa promessa de Deus não é para se cumprir aqui nesse tempo aqui, ó, que nós estamos vivendo nesse mundo aqui. Ó. Vai se cumprir onde? Vai se cumprir nesses Pedro 3,13, ó. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ok? Então, nós temos que aprender assim, que os justos herdarão a terra, habitarão na terra e viverão nela para sempre. Então, logo, nós aprendemos que essa promessa de Deus não é para se cumprir agora no tempo que nós vivemos aqui na terra. Porque aqui na terra vive os justos e vive os injustos, né? Então tem pessoas nesse mundo que são pessoas justas, pessoas do bem, e tem pessoas que são injustas, pessoas do mal. E todos nós vivemos aqui na terra. Então, logo, não é, quando Deus diz aqui, os justos herdarão a terra, ou habitarão na terra e viverão nela para sempre, não está se referindo a essa terra que nós vivemos aqui nesse tempo, né? Essa terra física, esse planeta que nós estamos vivendo aqui na terra. Esse planeta aqui é um planeta transitório, né? Ele foi criado por Deus, né? Ok? Mas ele não é criado para ser eterno, né? Ele é criado para cumprir uma função na Terra, na existência dele, que é o homem, por exemplo, habitar aqui e se multiplicar e produzir aqueles que vão ser salvos na eternidade, entendeu? Então, para nós entendermos isso, então, os justos habitarão a terra e virão nela para sempre. Então, vai haver um mundo, uma terra, em que os justos que viveram aqui na terra vão herdar essa terra. E nela eles vão habitar para sempre. Enquanto que aqui nessa terra que nós vemos aqui, não, aqui na terra os justos não morrem. As pessoas justas morrem também. Às vezes as pessoas justas morrem antes dos injustos, né? Às vezes os injustos tiram a vida do justo. Por exemplo, eu posso citar o exemplo de Caim e Abel. De acordo com a Bíblia mostra, não posso mostrar esses versículos todos agora, mas se você é um conhecedor da Bíblia, você já sabe o que eu estou falando. Se não, você que não tem a Bíblia, procure ter uma, né? Seja no celular ou
Hoje você não precisa comprar Bíblia mais. Não há necessidade de comprar Bíblia. Você tem um celular, que a maioria da população tem, né? Você pode baixar a Bíblia no celular gratuitamente e você tem a palavra de Deus escrita no seu celular. Ok? Muito bem. Deus disse para... Nós vemos lá que Abel era um homem justo. A Bíblia diz que Abel era justo. Era um homem justo, quer dizer, era um homem bom, um homem do bem, né? Ele tinha lá os irmãos dele, o pai dele, a mãe dele. E como é que ele viveu entre eles no tempo que ele viveu? Ele viveu de uma maneira justa, coerente, bondoso, né? Sem dúvida nenhuma, porque uma pessoa justa, geralmente ele é bom, né? Ele não é injusto, porque ele já é justo, mas ele, geralmente, além disso, ele ainda vai além da justiça, ele vai até na bondade. Então, Abel era justo, né? E mais diz na Bíblia que Caim era um homem do maligno. Caim não era um homem justo, ele era um homem do mal. E Caim, o homem justo, tirou a vida do justo. O justo morreu, né? Mas diz na Bíblia que os justos vão herdar uma terra em que eles viverão para sempre. Então a promessa de Deus é que as pessoas nesse mundo que forem justas, o destino delas é a vida eterna. Aonde essa vida eterna vai ser? No novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus, né? Então, isso é que é vida. Vida eterna é viver com Deus. É viver na presença de Deus, é viver dentro do governo de Deus, dentro da influência de Deus, dentro da justiça de Deus, né? Isso é que é vida eterna. Quando você não vive fora, quando você está vivendo fora da justiça de Deus, vivendo fora, contra a justiça de Deus, espiritualmente a Bíblia diz que você está morto, né? Apesar de estar vivo na carne, fazendo as coisas da sua carne, da sua vontade, dos seus desejos pecaminosos, das suas injustiças, mas você diante de Deus está morto. Então, o que nós precisamos de aprender assim, é que nós precisamos de ser pessoas justas nessa vida. Vamos procurar nós todos que estão ouvindo, mesmo que você ainda não seja um cristão. Você ainda não é um cristão, você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda não creu no Evangelho da maneira que nós vamos aprender ao longo do tempo. Mas você é uma pessoa, nós temos que entender que você é uma criatura de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, né? Ok? E todos nós precisamos de ser pessoas justas. Se você for um cristão, você também precisa ser uma pessoa justa. Porque tem muitas pessoas que acham que porque é cristão, ele pode fazer ser injusto e que Deus vai salvar ele só porque ele é cristão. Não. Os cristãos, Deus está chamando as pessoas do mundo para que sejam eles cristãos, estejam na igreja de Deus, para que na igreja nós sejamos pessoas justas, né? Cumprir a vontade de Deus na terra, né? Ser pessoas boas, caridosas, bondosas, pessoas, no mínimo, justas, né? Mas as pessoas que estão no mundo, que ainda não são cristãos também, os que são justos, são pessoas do bem, pessoas que praticam a bondade na terra, vão também para a vida eterna, vão ser salvos. Ok? Isso nós temos que aprender, vamos aprender um pouco mais nesse tópico e mais em outros tópicos futuros, né? Existir eternamente, podemos dizer que é viver separado de Deus. Então nós vemos que a vida eterna, ou a existência eterna, é destinada a toda a humanidade. Porque nós já aprendemos em outros tópicos aí que nós, seres humanos, somos um ser o quê? Tripartido. Nós temos três partes, né? Corpo humano que veio do pó da terra, e temos espírito e alma que veio da criação espiritual de Deus. E esse espírito e alma, que é o homem espiritual, ele é eterno, né? Ele não morre mais. Entendeu? A partir do sexto dia que Deus criou Adão, Deus criou Adão um ser completo. Vamos aprender isso. Deus criou Adão um ser completo. Adão, ele tem corpo humano feito do pó da terra, igual ao corpo dos animais, vamos dizer assim, que a origem deles também é a terra. Deus pegou o pó da terra, pegou a água lá e Deus formou o corpo humano, que é igual, parecido com o corpo dos animais, né? Ok? Mas os animais, eles não têm o quê? O que os animais têm que é igual ao homem? Além do corpo humano, além do corpo terreno. Os animais têm também o fôlego de vida, né? Os animais vivem, se movem na terra, as outras criaturas vivem. Esses seres que a ciência mostra, né? Que já existiram na terra milhares, milhões de anos atrás, que eram seres parecidos com o homem, né? Esses seres eram seres parecidos conosco, seres também da terra, né? Mas eles não tinham espírito e alma que veio da criação de Deus, porque Adão foi o primeiro ser humano que Deus criou no universo. Adão. E Deus criou Adão um ser tripartido, corpo humano do pó da terra, espírito e alma que veio da criação de Deus, e o espírito e a alma, que é o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa, ele é eterno, ele não morre. Nosso corpo pode morrer, voltar para o pó da terra como Deus determinou, né? Adão, quando Deus falou para Adão, Adão, por quanto estou meio da terra, e para a terra você vai voltar, Deus estava falando o quê? Com o Adão natural, o Adão terreno, né?
esse Adão humano aqui na terra. Você é pó, você vai voltar para o pó da terra. Deus não está se referindo aí ao homem espiritual. O homem espiritual, ao espírito e a alma, é uma entidade, o nosso verdadeiro ser, ele está dentro desse corpo terreno aqui, perfeito? Depois nós vamos aprofundar nisso, né? Mas avançando, existir eternamente, podemos dizer que é viver separado de Deus, em vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Em Daniel 12:2, anota aí, Daniel 12:2, você tem a Bíblia, você pode depois ler. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, vamos ver assim, que todo mundo que vai ressuscitar na segunda ressurreição, lá no final, tem dois grupos de pessoas que vão ressuscitar lá. Os justos, que vão para a vida eterna, e os injustos, e outra parte que vai para a vergonha e desprezo eterno. Entendeu? Então não quer dizer que as pessoas que não são de Deus também, isso que a gente tem que aprender também, não quer dizer que as pessoas que são justas nesse mundo, que faz maldade e que faz toda essa desgraça que nós vemos no mundo aí, né? Essas injustiças, essa pobreza, essa violência contra as mulheres, contra as crianças, enfim, contra a ordem na terra, né? Traz toda essa pobreza para a humanidade, né? Sofrimento para as famílias, para os pais, para as mães, para as coisas e tal, essas pessoas que promovem esse tipo de coisa, essas pessoas, a Bíblia chama de pessoas injustas, né? Mas essas pessoas injustas, elas não vão ser destruídas. Não vão ser destruídas. Elas vão ser separadas de Deus, do reino de Deus, da vida eterna. E vida eterna, eu já disse, vida eterna nós vivemos com Deus na eternidade futura. Nós vivemos num novo céu, nova terra, um reino de Deus aprazível, onde Deus vive, né? Então, deve ser muito maravilhoso, né? Se Deus não vive aqui na terra e aqui a terra é maravilhosa, imagina um novo céu e nova terra onde Deus habita, onde habita a justiça de Deus. Então é muito mais maravilhoso que isso aqui que nós vemos na terra, né? Então, mas aqui na terra, viver aqui na terra também não tem a vida boa e a vida ruim? Tem, né? Tanto é verdade que a gente diz assim, né? Quando você vê uma pessoa doente, às vezes sofreu um acidente, ou uma doença, ou uma situação que a pessoa está ali triste, em cima de uma cama, ou na rua, numa situação de pobreza absoluta, coisa e tal, o que a gente diz? Olha, se eu fosse assim, eu queria viver, mas eu preferia morrer, não é assim que a gente fala? Porque apesar de... A gente nem fala que está vivendo, a gente às vezes fala assim, essa pessoa não está vivendo, ela está vegetando, né? Porque a pessoa não pode comer, às vezes está lá naquelas agulhas, tudo enfiado ali, ele é rico, ele tinha condições de comer isso, comer aquilo, mas ele não pode fazer porque ele está doente, né? Mas às vezes ele não morre porque está doente, ele vive 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 10 anos, numa situação, usando a palavra vegetando, né? Vegetando. A gente fala assim, isso não é vida, isso é vegetação, está vegetando. Eu preferia morrer, eu queria uma vida desse jeito, né? Entendeu? Então, na eternidade futura, as pessoas que vão ser separadas de Deus, eles também não vão morrer. Eles vão ser separados para uma situação de vergonha e desprezo eterno. Né? Entendeu? E por isso que Deus não quer que nós vamos para lá. Deus quer que as pessoas, mesmo que são injustas nessa vida, ao ouvir este evangelho de Deus, eles possam deixar suas maldades, deixar suas obras más, e eles aprenderem que nós, seres humanos, porque tem muita gente que está na maldade porque acha que o ser humano é um animal, né? O ser humano é um animal, quando morre acaba, né? Por que eu vou sofrer aqui? Por que eu vou ser uma pessoa honesta? Por que eu vou ser uma pessoa direita se eu vou morrer também? Todo mundo morre, eu vou gozar a vida aqui, eu vou fazer o que eu gosto e os outros que se danem, né? Tem pessoa que pensa assim, né? Porque ele acha que o ser humano, ou ensinaram para ele, que a vida humana na Terra não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, não existe lago de fogo, não existe sofrimento eterno, não existe vida depois da morte. Então muita gente ouvindo isso, o que sabe o que eu vou fazer? Eu só tenho essa vida mesmo aqui. Cara, se eu for tentar um dia ter um carro novo aí, eu não vou conseguir, porque eu estou já com 30 anos, 20 anos, não tenho carro novo, e eu vou trabalhar aí, quando eu for ter um carro novo, já estou com 50 anos, vou morrer, então eu vou roubar para poder ter. Então, tem muitas pessoas que estão praticando mal porque foram educados errado. Tem muita gente que é assim, tem gente que é mal mesmo porque ele é mal mesmo, ele é disposto a fazer o mal mesmo porque ele conhece a verdade. Mas tem muita gente que, se conhecer a verdade, a pessoa vai abandonar a maldade que ele está fazendo. E ele vai se converter, ele vai deixar o seu mau caminho e vai passar a ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem, né? E essas pessoas, pelo Evangelho de Deus, ele tem chance de ser salvo. Né? Mesmo os justos, obviamente, irão para a vida eterna, porque no Evangelho de Deus contempla que os justos habitarão na terra. Né?
Agora, as religiões da Terra, as religiões humanas, é que não entendem isso. Muitas vezes uma pessoa justa, uma pessoa do bem, né? E aí eles chegam para a pessoa e falam, não, mas se você não tem Cristo, você não recebeu Cristo pela fé, você não foi batizado, você vai para o fogo, você vai... Não é assim? Aí a pessoa fica desesperada, né? E até, mesmo se ela é uma pessoa justa, ela vem para Cristo com medo de ir para por perdição eterna. Mas esse ensinamento não é a verdade do Evangelho de Cristo. Não. A Bíblia diz que os justos habitarão na terra e viverão nela para sempre. Os justos. Deus tá, o Evangelho de Cristo está chamando do mundo, as pessoas do mundo, existem pessoas, a Bíblia diz assim, que os olhos de Deus estão sobre a terra, vendo os bons e os maus. Os olhos de Deus estão sobre a terra, vendo os bons e os maus. Isso está na sua Bíblia aí. Está em outros tópicos aí que eu gostaria que você ouvisse. Os olhos de Deus são sobre a terra, né? Sobre todo lugar, né? Vendo os bons e os maus, ou tem tradução que vendo os justos e injustos, né? Então, justos e injustos existem em toda a terra. Em todos os lugares tem pessoas justas, tem pessoas do bem, tem pessoas do mal. Em toda classe social tem. Tem ricos, pessoas ricas que têm um patrimônio rico, é considerado um milionário, vamos dizer assim, e ele é uma pessoa justa, uma pessoa do bem. Né? E tem pessoas ricas, milionárias, que são pessoas injustas, pessoas do mal. Existe. Né? Existem pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, são pessoas justas, pessoas do bem. E tem pessoas também que conhecem, são pessoas do mal também. Certo? Então, tem pessoas que são cultas, que têm são doutas, né? Tem nível de escolaridade, de intelectual, de conhecimento científico elevado, né? Ok? E é pessoa justa, pessoa do bem. Nem porque ele tem um grande conhecimento técnico, né, numa área específica, por exemplo, ou em 2, 3 áreas que ele fez doutorado, mestrado, e nem por isso ele deixa de ser uma pessoa justa, de crer que Deus existe, que ele precisa de fazer o bem e a justiça, porque dentro da consciência dele, ele acusa, olha, isso é errado, aquilo é errado. Tem pessoa que é assim. E tem pessoas que é doutor também, é formado, tem curso em pegadeira isso, pegadeira aquilo. Coitado, mas são pessoas más, né, que preferem praticar a justiça e a maldade no mundo. Então, em todos, por isso que a Bíblia diz que Deus está em todo lugar, vendo os bons e os maus. Existem médicos bons, além dele ser um médico bom, né, formado, capacitado, ele também tem um coração bom, ele tem uma preocupação em atender bem os seus clientes e fazer o melhor possível para diminuir a dor e o sofrimento das pessoas nesse mundo. Mas tem médico que está lá para ganhar dinheiro. Não está preocupado com você. Existe, em todas as classes sociais existem pessoas boas e pessoas más. Como também existem pessoas pobres, né, que estão nesse mundo da pobreza, também da dificuldade, são pessoas justas. Apesar de viver nas dificuldades, na pobreza, ganhando um salário tão pequenininho, e tendo que sustentar a mulher e 2 filhos, 3 filhos, mas mesmo assim ele consegue ser uma pessoa honesta, direita, ele vai daqui, vai dali, come uma coisa mais barata, ele come, gasta conforme ele pode, né? Ele não é uma pessoa de ficar dando chapéu nos outros, ficar enganando os outros, ele só compra aquilo que ele pode pagar, senão ele passa privacidade, ele diminui, se ele só tem um ovo na casa dele, ele então divide o ovo no meio, metade para ele, metade para a esposa, né? Não é verdade? Entendeu? Ele tem só uma banana, ele corta a banana no meio e dá metade para a esposa e metade para ele, né? E se ele tiver um filho, ele às vezes divide a banana em 3 pedaços. Ele come a metade, também dá metade para o filho. Ele vive honesto, cara. Ele é uma pessoa justa, pessoa do bem, né? E muitas vezes, se tiver uma pessoa precisada, ele divide essa banana em 4 pedaços. E ainda dá um pedacinho para uma pessoa que não é nem filho dele, nem nada, mas que ele sabe que está passando apertado, que não está podendo alimentar seus filhos, ele vai lá e ainda leva um pedaço de coisa que ele diminuiu da sua alimentação. Deus está vendo na terra os justos e os injustos. E diz na Bíblia que os justos habitarão na terra e nela viverão para sempre. Então as pessoas justas desse mundo, independentemente de você ser cristão ou não, você muitas vezes o evangelho não chegou até você, você mora num lugar onde nos pregou o evangelho de Cristo, né? E nós temos aí hoje na terra nações, lugares, né? Mesmo o apóstolo São Paulo, quando ele viveu na terra, ele diz assim que o evangelho foi pregado a todo mundo, né? Mas no mundo que Paulo diz ali, depois vamos ver essa passagem, é um mundo conhecido por ele na época, que naquele tempo as pessoas achavam que o mundo, ainda a terra era plana, né? Muita gente achava que a terra era plana, né? Muita gente achava que o mundo era só ali, Israel, a Ásia Menor ali, onde vive hoje
né, a Palestina e mais a Itália, Espanha, coisa e tal, eles não conheciam povos que viviam na América do Norte. A América do Norte já existia. Aqui na América do Sul já habitavam populações indígenas aqui, eles não conheciam Cristo, nem o Evangelho, nem nada, nunca ouviram falar de Paulo, nem de Pedro, nem de João, e nem de Jesus, nem do Evangelho, nem dos mandamentos de Deus, mas eles já eram seres humanos que viviam no Brasil. E no meio deles havia pessoas justas, pessoas do bem. E essas pessoas do bem que viveram na terra, que não conheceram o Evangelho, eles vão, as pessoas do bem, as pessoas justas, Deus vai levar para a vida eterna, porque está aqui, ó. Os justos habitarão a terra e nela viverão para sempre. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho de Cristo, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é o Evangelho que Deus está chamando. Então, só para avançando aqui, ó, hoje em nosso tempo, Deus está, agora sim, ó, hoje em nosso tempo que nós estamos vivendo agora, depois de Cristo para cá, Deus está trabalhando por meio do seu Filho, Jesus Cristo, na edificação da igreja, João 14:10. João 14:10. Jesus disse: o Pai que está em mim é que faz as obras. Então, quando Cristo estava na terra, fazendo aquelas obras que nós vimos que Cristo fez, né? Obras de amor, de caridade, de bondade, né? Curas, libertação, né? E Jesus disse que já andou por toda a terra, por todo Israel, fazendo bem, né? Curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, né? Cristo andou fazendo bem. Quem fazia esse bem em Cristo? Era Deus, o Pai dele. Deus é Espírito. Deus pode estar com o Filho. Pô. Ok? Então, nós temos que aprender assim, que Deus, por meio do seu Filho Jesus, Deus está edificando a igreja de Deus, a igreja. O que é a igreja? O que é a igreja? E a igreja, que está sendo edificada ao longo do tempo, ao longo desse tempo, aí 2000 anos, né, que Deus está edificando a igreja, né, vai ser o que? A casa de Deus no novo céu e nova terra. Então nós temos que aprender isso. Vamos aprender isso nesse evangelho. Que o que Cristo está fazendo no mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo e Cristo morreu por toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Depois você pode ler na sua Bíblia aí. Ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ou porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus está, por meio de Cristo, chamando para a edificação da casa de Deus, tanto os justos que vivem na terra, as pessoas do bem, as pessoas que são ovelhas. Jesus disse: eu fui enviado, diz Jesus, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, quando foi enviado, nós sabemos que Jesus veio, fez um sacrifício por toda a humanidade, mas dentro desse bojo, dessa salvação ampla, Cristo veio especificamente também para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são as pessoas justas do povo de Israel, as pessoas do bem. E também Jesus disse: eis que eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, são as pessoas. O que são ovelhas? Ovelhas é uma analogia que Deus faz entre a ovelha, que nós conhecemos, um animal na terra, que é um animal manso, né? Com as pessoas desse mundo que são pessoas mansas, pessoas do bem, pessoas que sofrem injustiça, pessoas que são magoadas, pessoas que são violentadas nos seus direitos, mas mesmo assim eles suportam a injustiça, suportam a vergonha, né? Suportam a situação, não reagem, né? Se reage dentro da justiça, dentro dos meios legais, ele não vai fazer justiça com a sua própria mão, sair matando, roubando, quebrando, não. Né? Você vai procurar, se você é uma pessoa que é pobre, ganha pouco, e você não quer viver ganhando pouco, então você vai estudar, vai para a escola, vai fazer um curso, vai se profissionalizar para você ganhar um salário maior, coisa e tal. Você não vai roubar para você ter aquelas coisas. Então, nesse mundo existem as pessoas justas, que a Bíblia chama de ovelhas. E está em todas as nações do mundo. E Deus, por meio de Cristo, do Evangelho, Deus está chamando tanto os justos que vivem no mundo, as pessoas do bem e as pessoas boas, como também Deus está chamando até os injustos, até as pessoas desse mundo que estão praticando injustiça. O Evangelho de Cristo, ele traz salvação para os justos, né? E traz salvação também para os injustos. Então, por isso que a Bíblia diz, né? Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, óbvio, se você é uma pessoa justa e você crê em Cristo, obviamente, se você já é uma pessoa justa, seja aí para a vida eterna que seja, mas aí você crê mais em Cristo, mais ainda melhor, né? Ok? E se você é uma pessoa injusta, está no mundo, e por causa da sua injustiça você vai perecer na eternidade, mas se você, pela fé em Cristo, você recebe Cristo também como Filho de Deus, assim como aquela pessoa que era justa recebeu, você também recebe, e você agora, pelo poder que Deus vai dar a você, através do conhecimento da verdade, da justiça de Deus, Deus vai dar graça para você se libertar dos pecados que você praticava antes. Você vai deixar de ser uma pessoa injusta, agora por causa do Evangelho, né?
Entendeu? Essa é a verdade do Evangelho. Deus está edificando, ó, e a igreja que está sendo edificada ao longo do tempo vai ser a casa de Deus no novo céu e nova terra. Mateus 16, 18, Jesus disse: edificarei a minha casa. Então Jesus veio, redimir a humanidade dos seus pecados, e Cristo veio, um outro ponto importante na obra de Cristo, é que Cristo veio edificar uma casa. Jesus disse: eis que edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo está edificando a casa de Deus, que vai ser a casa de Deus na eternidade, como eu já disse para você. Deus é uma pessoa, Deus é um ser. E eu já disse no outro tópico passado aí, que assim como eu, por exemplo, eu, Luiz, eu não sou uma pessoa, eu sou um ser, né? Estou aqui, né? Vocês estão me vendo aí, eu sou uma pessoa. Como também, você que está assistindo, você também não é uma pessoa, às vezes você é um homem, você é uma mulher, você é uma moça, você é um rapaz, né? Você é só uma pessoa. E nós não precisamos ter uma casa para morar, para viver bem, nós precisamos ter uma casa. Quando você não tem casa para morar, não é bom, né? Morar na rua, morar em cima de uma árvore, né? Morar, né? Morar no relento, né? Morar debaixo do viaduto, não é bom, né? Bom você morar numa casa, um terreninho lá de 10 por 25, suponhamos, vamos falar na realidade brasileira aqui, né? Terreno 10 por 25, até 5 por 25, que é muito pequeno no meu entendimento, o ideal seria ser no mínimo 10 por 25 os terrenos das famílias, mas a realidade é essa. Mas você mora numa casinha, né? Você tem que acolhe você, que você se protege dentro dela, né? Ora, Deus é uma pessoa espiritual. Deus também quer uma casa para ele. Só que a casa que Deus vai habitar é diferente da casa humana. A casa humana nossa aqui, ela é feita do quê? Ela é feita de barro, pedra, cimento, né? Areia, tijolo, madeira e assim por diante, não é verdade? A casa nossa, quando você está na sua casa, a casa ela não reage à sua presença. Reage? Não. A casa, tanto faz você estar dentro dela como fora, ela permanece inerte, né? Só que Deus, ele é grandioso, Deus é maravilhoso, que a casa de Deus vai ser edificada com pessoas espirituais, pedras vivas. Pedro diz lá também, ó, leia na sua Bíblia depois, para não ficar só nas minhas palavras aqui. Em 1 Pedro 2,5, vós também sois pedras vivas, sois edificado, casa espiritual. Então a casa de Deus vai ser edificada com pessoas humanas, esse homem espiritual, que é o homem espiritual, essa alma espiritual, e no tempo aqui na Terra, esse homem também natural, faz parte da casa de Deus. São pedras vivas. Então a casa de Deus, ela vai reagir à presença de Deus. Quando Deus estiver habitando em você, ou Deus estiver habitando na igreja, ou Deus estiver habitando na eternidade, na casa de Deus, a casa de Deus vai se alegrar. A casa de Deus não vai ser inerte. A casa de Deus é uma casa viva, né? É diferente da casa nossa aqui na Terra, que a nossa casa aqui na Terra, ela não reage à presença humana, né? À presença do dono da casa, né? Não é verdade? Mas na casa de Deus espiritual é uma casa onde as pedras são pedras vivas, tem vida, e que vai reconhecer e vai sentir e vai gozar junto com Deus da presença de Deus. Vai ser um gozo mútuo entre a casa feliz, porque o dono da casa está na casa, e a casa feliz, porque a casa está no dono da casa. Aí é alegria eterna, né? Então também sois pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Então Deus está edificando uma casa na terra, que é a igreja, que são os cristãos verdadeiros, né? Que nós vamos aprender depois também que existem cristãos falsos, que existem irmãos que se chamam também irmãos e não são verdadeiros. Vamos aprender em outros tópicos, não posso pôr tudo isso agora, né? Mas os cristãos verdadeiros, os cristãos que estão pela fé em Cristo, você está sendo edificado uma casa espiritual. E essa salvação na casa de Deus, na igreja, ela é destinada a toda a humanidade, né? É destinada a todos os homens, vamos dizer assim, que Deus chama, né? A todo, não podemos dizer nem que a todos, né? Mas aos que Deus chama dessa, porque nós já aprendemos que Deus, ele tem vontade própria. Então, eu já disse em outros tópicos que a vida humana na Terra ela é uma miniatura das realidades espirituais, né? Eu já falei para vocês isso, que assim como nós na Terra temos direito de escolher, por exemplo, você vai na feira, vamos imaginar, você vai na feira, rapidinho aqui, só uma analogia rápida, você vai na feira, você vai comprar tomate, por exemplo, vai chegar na banca de tomate lá, tem lá 10 mil tomates na banca de tomate lá, né? Aquela banca grandona lá, cheia de tomate. Aí você quer comprar 2 quilos de tomate, você não escolhe as tomates? Todas são tomates.
Mas você não tem o direito de escolher, não, pega ela, não, essa está meio mole, eu não quero, eu quero essa que está mais firme, eu quero, não, essa daqui está muito pequena, eu quero levar uma maior, não, eu quero levar pequena, ou também eu quero ter pequena, eu quero fazer um molho, enfim, você escolhe aquilo que é do teu agrado. Né? Deus também, a humanidade, vamos aprender isso, a humanidade é um celeiro, onde tem as coisas que Deus precisa para edificar a sua casa, que são os seres que estão vivendo aqui. Então, obviamente, Deus tem o direito também de escolher. Não quero esse daqui, mas quero esse para minha casa. Eu não vou chamar esse, mas vou chamar esse outro aqui para minha casa. Deus tem esse direito. Se nós temos direito de escolher, Deus não tem direito de escolher? Deus tem direito de escolher, né? Porque a Bíblia diz que a igreja, por exemplo, a Bíblia diz que a igreja é a esposa de Deus, a igreja é a noiva de Cristo, né? Então você, quando vai casar, vamos imaginar, o homem, vamos falar o homem, né? Ou a moça, vai casar, você não tem o direito de escolher? A moça tem o direito de escolher qual rapaz que ela quer casar. Ela tem o direito, a moça não pode ser obrigada, as pessoas obrigam a moça, às vezes, casar com quem ela não quer, né? Em culturas aí até hoje é assim, e mesmo por interesses econômicos, outros interesses afins aí, pais é que determinam com quem que a moça vai casar, né? É ele que escolhe o marido para ela. Mas parece que o certo, nós vemos que não é assim. O certo é a moça também ter o seu direito de escolher, né? Se ela vai gostar daquela pessoa ou não. E o jovem, da mesma maneira também. Então, o casamento certo é quando eu escolho, o João escolhe a Maria e a Maria escolhe o João. Aí sim, os dois usaram do seu livre-arbítrio, né? Escolheram-se um ao outro para formar uma família, né? Isso é que é o certo. Então, Deus não é diferente. Pô. Deus é a mesma coisa. Deus está na humanidade. Deus está chamando as pessoas dessa humanidade para a vida eterna em Cristo, né? Pela fé em Cristo e pela obediência ao Evangelho. E Deus está chamando, mas Deus não está obrigando. Isso Deus chama. Chamar é uma coisa. É que nem um rapaz. Você tem direito de chegar numa moça que você gostou e você até dar um galanteio nela, dizer, olha, puxa vida, eu gostei muito de você, se você está livre, você gostaria de ser minha namorada, coisa e tal. Ele tem o direito de falar isso. Não é errado ele falar isso. Agora, ela tem o direito de dizer, não, mas eu não tenho namorado, mas só que agora eu não quero namorar. Eu estou estudando, só posteriormente, quando eu tiver, depois de certa idade, que eu quero namorar. Ele tem que aprender a respeitar o direito dela. Deus é a mesma coisa, cara. Deus está chamando as pessoas no mundo para o evangelho, para a edificação da casa de Deus. Mas tem pessoa que não quer, né? Tem pessoa que não quer. Ah, não, ir para a igreja, na igreja é assim, que é assim. Ah, não, eu não tenho, agora eu não tenho, eu estou estudando, estou fazendo um curso aí, eu não tenho condições de ir para a igreja agora. O outro vai, não, sabe que eu estou casando, pô, vou casar, agora também não é tão. Deus está procurando, esse não quer, o outro quer, vai encontrar as pessoas que quiserem. E as pessoas que quiserem, essas pessoas vão receber Cristo pela fé em Cristo, né? E pela obediência ao Evangelho, os mandamentos de Deus, você vai viver na vida eterna com certeza absoluta, sem medo de errar. Né? Agora, se você não quer, você quer ficar no mundo, você vai ser salvo pela sua justiça. Né? Deus vai julgar você lá naquele dia, para saber se você... depois nós vamos nos aprofundar nisso. Né? Então, nós vamos ver assim, que o Deus da Bíblia, ele não é um Deus que não é inclusivo. Deus é inclusivo. Porque Deus disse Jesus, não foi? Jesus falou assim, ide, né? Jesus disse à igreja, aos apóstolos, ide por todas as nações, né? Ensinando-vos tudo que eu vos tenho, ensinando as pessoas a guardar tudo que eu vos tenho mandado, né? E batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus disse para todas as nações. Então todos os americanos têm direito de salvação. Os alemães têm direito de salvação. Os japoneses têm direito de salvação na igreja. Né? Os brasileiros têm direito de ser salvos também na igreja, pela fé em Cristo, pela obediência ao Evangelho. Os africanos têm direito também. Né? Os asiáticos têm direito também. Né? Todos os povos da terra, né? Os indígenas têm direito também a essa salvação. Né? Eles têm o direito de conhecer, de ouvir. Jesus falou assim, ide por todas as nações. Ensinando, não é matando nem guerreando, né? Porque tem igreja, grupos religiosos do mundo, né? Que eles acham que ensinar é matar. Né? Não, vai, né? E quer submeter as pessoas, amarra a obediência ao Evangelho. Não é esse o ensinamento de Cristo. Eu falei, ir ensinando é para as pessoas que querem aprender, que querem ouvir, entender, que querem seguir. Tem pessoa que não quer, né? É direito da pessoa, Deus deu um livre-arbítrio.
Vamos nos aprofundar nesse ensinamento posteriormente. Agora, ó, então vemos que na Bíblia Deus tem justiça para salvar a humanidade. Deus tem justiça para salvar a humanidade. As pessoas não sabem disso. Tanto que o apóstolo São Paulo diz lá, se engano, em Romanos capítulo 9, se não me engano, ou capítulo 10, o apóstolo São Paulo diz que os homens, né, o caso mesmo do povo de Israel, né, que conhecia a lei de Deus, né, não entendendo a justiça de Deus, estabeleceram a sua própria justiça no intuito de alcançar a salvação pela justiça humana. Então os homens estabeleceram a sua própria justiça no lugar da justiça de Deus. Deus tem justiça para salvar, que contempla toda a humanidade. Né? Okay? Então, toda a humanidade tem justiça para salvar a humanidade toda. Então nós vemos assim, já aprendemos em outros tópicos, eu não falei de uma maneira mais plena, mas falei já de diversas maneiras, que Deus na Terra, a humanidade, Deus, vamos colocar assim, né? Deus separa ela, vai em 3 grandes grupos, vamos chamar assim, de 3 grandes grupos, né? Vamos chamar assim, né? Principais, mas tem grupos também que nós vimos agora há pouco, acabei de dizer, que Deus, por exemplo, separa a humanidade em 2 grupos, vamos chamar assim, 2 grupos principais, os justos e os injustos, os bons e os maus. Diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, ou em todo lugar, vendo os bons e os maus, ou os justos ou os injustos. Então, tem 2 grupos de pessoas na Terra. Isso está representado lá por Caim e Abel. Né? Que Caim separou de Deus por causa da maldade dele, né? A ponto de até tirar a vida do irmão dele. Né? Ok? Então, nós vemos ali pessoas que, mesmo Deus querendo que Caim não culminasse tirar a vida do seu irmão, Deus falou com Caim antes de Caim tirar a vida de Abel. Falou, Caim, por que você está irado? Por que você está raivoso? Caim, pensa melhor você pratica o bem, e numa próxima oferta que você for trazer para mim, você pode ser aceito, né? Ok? Mas diz na Bíblia que Caim não ouviu, né, o apelo de Deus para ele. Ele preferiu matar o irmão dele e tirou a vida de um homem justo, de um homem bom, que nunca fez mal para ele. Ok? Tem pessoas nesse mundo que é assim mesmo, não quer o bem, não quer se submeter a Deus, não quer se submeter à justiça. Tem pessoas nesse mundo, tá? Biblicamente, que Deus está vendo os bons e os justos, né? Os injustos. Né? Agora, Deus também separa a igreja em 3 grupos para salvar. Deus tem justiça para salvar esses 3 grupos de pessoas que está mostrado na Bíblia. Deus tem mandamentos que é para toda a humanidade. Exemplo, não matarás, que é um dos mandamentos que Deus deu a Israel. Entre os 10 mandamentos que Deus deu a Israel, Deus deu esses mandamentos aqui. Ó. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, Deus deu para o povo de Israel. Só que esses mandamentos aqui já são mandamentos que é válido para a humanidade toda. Né? Porque quando Caim matou Abel, ainda Deus não tinha dado os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos foi dado, vamos dizer, 3.000 anos depois, lá quando o povo de Israel estava escravo no Egito, que Deus tirou eles do Egito, que Deus revelou para eles os mandamentos de Deus, a qual eles deveriam. Deus fez um concerto com eles, uma aliança, né? E entre esses mandamentos que Deus especificou para Israel, um deles era não matarás. Né? Não, agora, quando Deus deu para Israel não matarás, tem pessoas que falam assim, tá vendo? Jesus Cristo morreu só para salvar os judeus, porque os judeus estavam debaixo da lei de Moisés. Né? Mas os povos do mundo, os gentios, não estavam debaixo da lei. A pessoa não entende a dinâmica de Deus, a verdade de Deus. Porque não matarás não é um mandamento novo que Deus deu para Israel. A humanidade, antes de Deus dar os 10 mandamentos, uns 3.000 anos, vamos dizer assim, antes de Deus dar os mandamentos para Israel, o povo já se matava lá. Tanto é verdade que Caim tirou a vida de um homem justo. Caim cometeu um pecado diante de Deus, quando ele tirou a vida de Abel. Né? E sucessivamente, nós vemos que a humanidade estava se matando uns aos outros lá. Né? Nós temos, por exemplo, o próprio descendente de Caim, que foi Tubal-Caim, se você ler no Gênesis 4, coisa assim, você vai ver que ele diz, matei um homem só porque ele pisou no meu pé. Então, e as nações já matavam uns aos outros. O adultério, quando Deus deu para Israel, não adulterarás. Então Deus queria fazer de Israel um povo na terra, uma nação na terra, em que lá não houvesse morte, né? As pessoas não ficassem matando uns aos outros, né? Que lá fosse uma nação onde as pessoas não estavam adulterando, tomando a mulher do outro, né?
né, chafurdando com a mulher dos outros ou com a filha dos outros. Né? Era para ser uma nação singular, uma nação bonita na terra. Né? Quem fosse lá visitar das outras nações, chegasse lá via ver um povo que lá não tem violência, lá não tem violência contra a mulher, ninguém está tomando a mulher dos outros, adulterando, estuprando. Né? Era um povo para ser um povo santo, né? Na terra. Né? E não furtarás, por que Deus disse não furtarás? Porque o povo já roubava antes de Deus dar os mandamentos. Então, se ninguém furtava, ninguém roubava, ninguém matava, por que Deus ia dizer para Israel, não matarás, não adulterarás, não furtarás? Por que Deus ia dar se ninguém fazia isso na terra? Não, esse pecado já existia na terra, só que as pessoas não sabiam a gravidade desse pecado. Então, quando Deus deu a lei a Moisés, para dar à nação de Israel, Deus aviltou o pecado. Deus mostrou, olha, adulterar é pecado. Né? Falsificar uma escritura, adulterar também, não é só também o adultério físico, homem e mulher, mas também é você adulterar uma escritura que não é sua e você forjar uma escritura e vender uma coisa que não é tua. Né? É um adultério, um exemplo estou dando, né? Ok? Você falsificar uma assinatura, né? Adulterar, o cara adulterou a assinatura. Ele, né? Enfim, assim por diante. Então, adultério tem diversas maneiras, né? Mas falando do adultério físico, né? Então Deus não queria que o povo de Israel, o povo que Deus estava escolhendo, entre as nações da terra, escolhendo aquela nação, aquela descendente de Sete, né? Descendente de Jacó, descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, descendente dos 12 filhos de Israel, né? de Jacó, né? Que formou a nação de Israel. Deus não queria que eles fossem um povo que estivesse matando uns aos outros, nem que eles fossem um povo adúltero, né? Que tomasse a mulher dos outros, que tomasse as filhas dos outros, né? Que fosse um povo que casasse dentro do padrão correto, né? Assim por diante, né? Que nem fossem as pessoas que estavam furtando, né? Era um povo para ser um povo diferente na terra, certo? Mas esses pecados aqui já existiam para salvar a humanidade, né? Então, na humanidade, as pessoas que não matam, que não são assassinos, né? As pessoas que não vivem matando os outros nesse mundo, existem pessoas que são até profissionais de tirar a vida dos outros, né? São pessoas profissionais de matar. Pra você ver. Tem, né, pessoas que tiram a vida de você por uma coisinha pequena, né? Tira a sua vida, né? Mas Deus diz, não matarás, né? Não adulterarás. No mundo, tem gente que não adultera também, né? Tem pessoas no mundo, acho que todo mundo, as pessoas que não são cristãos no mundo, todo mundo anda cometendo adultério. Não, tem muitas pessoas que não são crentes, não conhecem Cristo, não estão na igreja de Deus, não têm fé em Cristo, mas são pessoas que mantêm a pureza no seu casamento, né? São pessoas fiéis à sua mulher, ao seu marido, né? Vivem também, né? Em integridade, né? Integridade, né? Ok? São pessoas justas, pessoas do bem, né? Não é só o povo de Israel que ia ser pessoas do bem. Não. Se você pegar mesmo na Bíblia, para o tópico não ficar tão grande, terminar, se você pegar na Bíblia, nós vemos assim que quando o povo de Israel foi levado para o Egito, né, os egípcios, eles não eram povo semita, né? Os egípcios não eram, né? Eles eram outro descendente talvez até descendente de Sem, mas não daquela linhagem ali, né? Semita, né? Linhagem que trouxe Cristo, né? Porque Sem não teve só aquela descendência, Sem teve muitos filhos, né? Os outros filhos de Sem também se misturaram na humanidade aí, né? E também os filhos de Jefte lá e os filhos de Cão, né? De Cã, eles também estão na humanidade. Então os egípcios, eles, mas aquele faraó, quando o povo de José levou o povo de Israel para o Egito, para eles não passar fome lá onde eles estavam, aquele faraó é um faraó bom, era um homem justo, é um homem bom, né? Que diz ele, quando José trouxe sua família lá, que era mais ou menos 70 almas, né? Coisa e tal, que desceu para o Egito, junto com Jacó, diz que aquele faraó deu a melhor terra do Egito para eles morar lá, né? Para eles progredir, trabalhar, né? Colher. Então nós vemos um faraó de coração bom, né? Um homem bom, um homem do bem, né? Esse faraó, ele é um homem justo, ele vai para a vida eterna também. Apesar de não ser israelita, né? Okay? Então, no mundo, existem as pessoas no mundo que estão vivendo em mais variadas religiões do mundo, em mais variadas culturas do mundo, que são pessoas justas, pessoas do bem. Não é pessoas que andam roubando, maltratando o seu próximo, explorando, enganando, fazendo mal,
fazendo, né, coisas absurdas, né, violentando a mulher dos outros, a filha dos outros. Tem muita gente nesse mundo que não é cristão, não está na igreja de Deus, mas são pessoas do bem também. E a Bíblia diz que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então Deus está vendo no mundo, mesmo aquelas pessoas que, na época de Israel, que Deus deu a lei para Israel, você acha que Deus deu, só aí, quer dizer, que quando Deus deu a lei para Israel, os mandamentos que Deus deu para Israel, Deus fez aquele concerto com Israel, entre todas as nações da terra, Deus escolheu aquele povo, né? E Deus deu os mandamentos para eles, quer dizer que Deus, os outros povos, Deus abandonou, Deus vai lançar tudo no fogo. Deus vai destruir as outras pessoas justas que vivem no mundo. Quer dizer que Israel, tanto que Deus diz, ó, vocês não são a melhor nação. Deus não escolheu Israel porque Israel era a melhor nação que estava na terra. Não, Israel também tinha pecado em Israel, porque nós vemos que quando Deus Jacó gerou os 12 filhos dele, rapidinho aqui, né? Só estou incrementando aqui para terminar o toque, porque senão avança. Ó. 1 hora e 10 minutos. Vamos ver se ele consegue terminar antes de 1 hora e meia. Ó. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aliás, quando Jacó gerou os 12 filhos dele, e o primeiro filho de Jacó, se não me engano, era Rúben. Foi Rúben, né? Da tribo de Rúben, né? Rúben, ele tinha direito para uma primogenitura, né? Porque ele deveria ser da linhagem de Rúben, é que deveria vir o Messias. Mas como Rúben cometeu um pecado, que Rúben tomou a mulher do pai dele, de Jacó, e se deitou com ela. Cometeu um adultério. O filho se deitou com a mulher do pai. E Deus, tanto é verdade que era pecado, que Deus tirou esse direito que ele tinha de ser... Deus transferiu para quem? Para Judá, né? Para a outra tribo de Judá. Então nós vemos que o pecado já existia antes da lei. Pá. O pecado sempre existiu no mundo, desde quando Adão desobedeceu a Deus, lá pecou no Éden, né? Fazendo o que Deus havia proibido, o pecado já se instalou, né? Já o pecado entrou, diz que o pecado entrou no mundo, né? Certo? Então, o pecado é uma força que leva as pessoas realmente não, vamos aprofundar nisso em outros tópicos, não posso entrar agora nisso, certo? Muito bem. Ó, Deus tem mandamentos para o povo de Israel, então nós vemos assim, que no mundo, na humanidade toda, para as pessoas que vão ser salvas na humanidade, que viveram antes de Cristo, que viveram milhares e milhares de anos, aí, descendentes de todos os descendentes de Adão e Eva, e depois do dilúvio, os descendentes dos filhos de Noé, né, que são os 3 filhos de Noé, que descendem toda a raça humana que está na Terra. Essa raça humana toda tem justiça para salvar todo mundo, vai ser salvo. Ó. Quem vai ser salvo? As pessoas que não matar, não andar adulterando, roubando, que não andar furtando, as pessoas do bem, as pessoas bondosas, né? As pessoas que não empobreceram o seu próximo, as pessoas que não envergonharam o seu próximo, as pessoas que respeitaram o seu próximo, que ajudaram o seu próximo, que fizeram bem para o seu próximo, em todas as culturas, em todas as raças, em todas as religiões do mundo. Religião é uma coisa inventada pelos homens, né? Religiões não é a coisa de Deus, né? Religiões é uma coisa inventada pelos homens, mas mesmo no meio das religiões que não é de Deus, existem pessoas do bem, você acha que não existe? Existe, todas as religiões do mundo tem pessoas justas, em todas as classes sociais do mundo tem pessoas justas, em todos os níveis culturais do mundo, tem pessoas justas. Né? Tem pessoas justas, pessoas do bem. Né? E essas pessoas justas, pessoas do bem, a Bíblia diz, ó, os justos habitarão a terra e viverão nela para sempre. Isso é promessa de Deus, pô. Ninguém vai mudar essa promessa de Deus. As pessoas justas que já morreram, porque tem muita gente que fala assim, mas eu sou cristão, agora eu estou na igreja de Deus, eu sou salvo em Cristo pela fé, coisa e tal. Pô, mas e os pais dele, e os avós dele, os bisavós dele, os tataravós dele, que não eram cristãos? Quer dizer, Deus vai lançar tudo no fogo porque eles não eram cristãos? Não. As pessoas que estão no mundo, eles também têm salvação para eles. Deus é um Deus rico, poderoso, grande, justo e bondoso. Né? Deus não vai abandonar a humanidade. Né? Então agora nós vemos assim que agora Deus ele tem escolha, Deus tem plano, Deus, como nós não temos plano, você não tem plano na sua vida? Você tem plano, né? Eu quero casar, eu quero ter... Puxa, eu gostaria de ter 3 filhos, se possível, eu queria 2 filhos, um homem e uma... Todos nós temos esse plano, uma moça e 2 rapazes. Eu quero ter... Às vezes tem pessoa que talvez só tem filha, né? 2, 3 filhos seguidos, aí luta para ter 4, 5, 6 filhos, às vezes só lá no 8º é que vem um filho homem, né? É a vontade própria da pessoa. A pessoa já podia parar, já tem 3 filhos, 5 filhos, porque tem que lutar para ter mais um filho. Mas tem pessoa que quer ter o direito dele, é a vontade dele, né?
Ou tem pessoa que às vezes não tem filho homem, mas gostaria de ter uma filha, vamos continuar tentando, agora vem uma filha. É direito das pessoas, nós temos que respeitar o direito das pessoas. E nós não podemos respeitar o direito de Deus? Deus tem direito também. Entre as nações na época lá, Deus teve o desejo de fazer da nação de Israel uma nação que fosse uma nação modelo na terra, uma nação que o nome de Deus fosse louvado, né? O nome de Deus fosse louvado, né? Por as outras nações. Chega lá e diz, puxa vida, que Deus maravilhoso dessa nação. Olha, lá ninguém adultera, lá ninguém anda, lá não tem isso, lá não tem aquilo, lá eles não se matam um ao outro, eles são um povo do bem, né? Agora, para identificar o povo de Israel, Deus deu, além desses mandamentos, que já é obrigação de todo ser humano praticar, que é não matar, não roubar, não adulterar, não prejudicar o próximo, assim por diante, Deus deu outros mandamentos exclusivos para Israel, como por exemplo, não trabalharás no dia de sábado. Esse é um mandamento que Deus deu para Israel, Deus deu para a humanidade. Esse mandamento não foi dado para a humanidade, esse mandamento foi dado para a humanidade. Quem quer impor esse mandamento de guardar o sábado para a humanidade toda é os homens que não entendem o ensinamento de Deus, né? Eles não entendem. Agora, Deus, para diferenciar Israel entre as outras nações, Israel seria um povo que agora eles vão, através dos mandamentos que Deus deu para eles vão ser um povo diferenciado, porque eles não trabalham dia de sábado, porque eles é um memorial da criação de Deus, toda aquela história que Deus deu para Israel. Deus não deu para os outros povos do mundo. Quem ensina isso é porque não entende a dinâmica de Deus, não entende a justiça de Deus na terra para salvar o homem. Então esse é o mandamento de guarda do sábado, o mandamento que Deus deu para Israel ser uma nação singular na terra, que no dia de sábado eles não trabalham, né? As outras nações podem trabalhar no dia do sábado. Deus não mandou esses outros povos parar, nem Deus mandou Israel sair ensinando as outras nações, você não pode trabalhar dia de sábado. Não existe isso na Bíblia. Deus deu outro mandamento para Israel, que foi circuncidar os filhos homens ao 8º dia, né? Quando os filhos nasciam, eles deviam ser circuncidados, né? Circuncisão, né? Eles deviam passar pela circuncisão, né, dos filhos de Israel. Então, esse é um mandamento que Deus deu para Israel, né? Esse não é um mandamento que Deus vai cobrar das outras nações. Deus não deu para as outras nações. Das outras nações você não precisa circuncidar. O pessoal se circuncida porque não tem juízo, né? Mas Deus não mandou eles fazer. Você está fazendo coisa que os homens que estão ensinando, né? Como também pagar o dízimo é um mandamento de Deus que Deus deu para a nação de Israel, para o povo de Israel, para que fosse uma justiça em Israel. Uma nação diferente na terra, em que eles é um povo que guardava o sábado, trabalhava o sábado, além de guardar os outros mandamentos todos, não matavam, não roubavam, e assim por outros mandamentos, né? E também Deus deu um mandamento para eles do dízimo, por exemplo, que é uma lei, que está na lei de Moisés, que eles deveriam dizimar, né? Tudo que eles ganhassem durante o ano, 10%, é ser doado na casa de Deus, para sustento dos levitas, né? E dos estrangeiros que viviam no meio de Israel e dos pobres. Nós vamos aprender isso em outros tópicos. Mas não, o dízimo é um mandamento que é para os outros povos das outras nações praticar. As pessoas que ensinam isso é que as pessoas não entendem a justiça de Deus. Paulo diz, né? Os homens, por não entender a justiça de Deus, estabelecerem a sua própria justiça. Então tem pessoas que falam assim, se você não é dizimista, se você não dá o seu dízimo para Deus todo mês, trazer aqui na igreja, você é ladrão. Mas ele não, o dízimo foi dado para o povo de Israel. Um mandamento para o povo de Israel cumprir, não é para os outros cumprir. Eu não vou aprofundar aí, porque senão fica muito grande o tópico. Só dando uma linhagem para você ver que Deus tem justiça para salvar. Agora também, Deus tem mandamento para a igreja de Deus, que é para a igreja de Deus, não é para o mundo também não. As pessoas pensam que os mandamentos de Cristo, que todos os mandamentos de Cristo é para a igreja e é para o mundo. Não. Não é não. Tem mandamentos de Cristo que é para o povo de Deus, né? Para a igreja, né? Do tempo de hoje agora, de Cristo para cá. Os cristãos que recebem Cristo pela fé devem obedecer esses ensinamentos de Cristo, ser uma pessoa, um povo singular na terra. Um desses exemplos é o quê? Que nós devemos, e Jesus disse, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, né? Ok? E ensinando eles as coisas que eu vos tenho pregado, vos tenho ensinado, né? E batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem tem que passar pelo batismo é os cristãos, né? As pessoas que estão no mundo, seja você brasileiro, ou americano, ou japonês, ou irlandês, ou africano, né? Judeu, você é um israelita, você é um egípcio, você é uma pessoa australiana, você é uma pessoa indígena,
né, brasileiro, americano ou de outros países do mundo, né, que você, para ser membro da igreja, para você poder estar no corpo de Cristo, na casa de Deus, você precisa de uma, ter fé em Cristo, fé, aquela fé que já viu em outro tópico aí, que Pedro diz. Jesus falou assim, o que diz as pessoas acerca de mim? Pedro disse, olha, uns diz que o senhor é profeta, outros diz que o senhor é um homem bom, outros dizem que o senhor é Elias, assim por diante. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou acerca de mim? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, tu és o Filho de Deus vivo. E Cristo disse para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, sobre essa afirmação de Pedro, que Jesus Cristo é Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, duas maneiras aqui de você ser uma pessoa na casa de Deus, você tem que ter fé em Cristo, né, crer que Cristo, receber Cristo como Filho de Deus, né, então nós na igreja devemos crer que Cristo ele é Filho de Deus, nascido de Deus, que é uma realidade eterna de Cristo. E devemos também ser batizados. Né? Batismo, aí nós vamos aprender depois o que é o batismo, o significado do batismo, né, que muita gente nega, muita gente ensina errado, e tal, mas o batismo é um ato de imersão nas águas, né, que você precisa passar por essa situação, né, esse momento na sua vida, né, que você tem um simbolismo ali, né, da morte, da ressurreição, toda aquela história, vamos aprender isso com mais profundidade depois. Esse é um mandamento que é para ser salvo na igreja, né? E tem outros mandamentos que Jesus deu para a igreja, mas as pessoas que estão no mundo, para ser salvos, eles não precisam ser batizados. Para ser salvos, eles não precisam ter fé em Cristo. Porque Paulo diz, olha, lá em Romanos 10, Paulo diz, olha, como eles vão crer se eles nunca ouviram? Como que uma pessoa que Deus vai chegar lá, não vamos imaginar, vai chegar no juízo final, né? Nós vamos aprofundar isso em outros tópicos, vai chegar no dia do juízo final, que diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Então Deus não vai chegar para uma pessoa lá da África, ou aqui do Brasil, que mora num lugar que nunca ouviu de falar de Cristo, né? E ele vai chegar lá, ele é uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa correta na terra, pessoa que, né, praticou o bem e a justiça, né? Mas ele não era cristão. Né? E ele não entendeu, não ouviu o que é o batismo, o que é a fé em Cristo. Né? Mas ele é uma pessoa justa, uma pessoa do bem, Deus vai pegar ele e vai dizer, mas você não foi batizado na igreja de Deus, você, joga ele no fogo. Não, Deus não vai fazer isso. Seria injustiça de Deus, né? Deus não vai fazer isso. Né? Ok? Por quê? Porque ele não ouviu, ele não entendeu, né? Às vezes ele ouviu, mas ele não entendeu. Né? Tem pessoas, não é porque as pessoas ouvem, não é porque e depois também o evangelho ser pregado, tem que ser o evangelho verdadeiro de Cristo. Tem muita gente pregando o evangelho, mas que às vezes o evangelho não é o evangelho segundo a verdade de Deus, né? Como Pedro diz, numa passagem de Pedro lá, diz assim, que nós, filhinhos, né, que nós desejamos ardentemente, como o recém-nascido, o leite genuíno, né, o leite espiritual, né? O cristão, a pessoa para crescer na fé, no entendimento, ele precisa receber um leite puro, né? Um leite de Deus, né? Do Evangelho, né? De Deus, né? E tem muita gente que está recebendo um leite, mas não é um leite puro, é um leite misturado, né? Tem coisas que não são ensinamentos de Deus, né? Então nós aprendemos nesse canal aqui, e agora, nesse tópico, graças a Deus, canal Verdades Eternas e Invisíveis, vamos encerrar agora, nós aprendemos que Deus tem vida ou existência eterna, ela é destinada à humanidade. Toda a humanidade vai existir eternamente e vai viver eternamente. Agora, só que existe vida eterna, na essência da palavra vida, é viver com Deus, né? Viver na riqueza, né? Viver na paz, na justiça, no amor, viver num reino justo, num reino maravilhoso, né? Viver na presença do Pai, né? Viver em casa, viver na família, né? Não viver separado, viver... E isso é vida eterna. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a vida com abundância. Então, a vida no novo céu e nova terra vai ser vida com abundância, vida com glória, né? Vida com eterna, né? Para sempre. Né? E existe também a existência sem Deus, né? Onde você vai viver num lugar separado de vergonha e desprezo eterno. Né? Por que desprezo eterno? Porque você não morre, porque você foi criado em Adão. Em Adão nós temos uma parte nossa que é espiritual, que é o nosso homem espiritual, e esse homem espiritual ele não morre. Né?
você, pelas suas más obras, pela sua má conduta na terra, pelas suas injustiças que você praticou na terra, pelas maldades que você praticou, você vai ser separado de Deus na eternidade, você vai viver num lugar de desprezo e vergonha, né? Fazendo uma pequena analogia, Deus permita aí que esse tempinho aqui eu faça analogia. É como aqui na Terra. Nós vivemos no Brasil, né? Quem está vivendo dentro da lei, dentro da ordem, respeitando o direito das pessoas, fazendo, procurando trabalhar, viver de uma maneira digna na Terra, está vivendo livre, né? Você pode passear, você pode ir para a praia, você pode ir lá na montanha, você pode fazer, você pode pescar, você pode jogar bola, você pode ir para a igreja, né? Você pode, enfim, fazer a sua vida, viver a sua vida livre, né? Criar seus filhos, educar, brincar, né? Enfim, todas essas coisas você pode fazer, não pode fazer? Vamos dizer que isso é vida, né? Você vive no país e você tem luz elétrica, você tem água, você tem saneamento básico, você tem sua casa para morar, sua rua asfaltada, você tem os benefícios da aposentadoria, você trabalha, você, enfim, tem todas as, né? Você tem escola para os seus filhos, né? Todo mundo fica feliz, né? Você tem saúde, você tem atendimento médico, você precisa de, né? Isso é uma vida boa, né? Uma vida até com abundância, né? Você tem a geladeira cheia de coisas, assim por diante, tirando as injustiças que tem no mundo, né? Agora, existe outro tipo de pessoa que, por causa da maldade deles, da falta de respeitar as leis, de respeitar o próximo, o que acontece? Ele está na penitenciária, né? Ele está preso lá, né? Ele está vivo também, não está vivo? Está vivo, ele tem a mesma vida do que o que está aqui fora. Só que ele está num lugar de vergonha, num lugar onde ele está fechado dentro de um quarto, com 20, 30 pessoas dentro, com um banheiro lá sem nenhuma condição, né, sem tomar sol, fechado, não come o que ele quer, não pode sair para passear, não pode fazer isso, fazer aquilo, vai ficar lá 20, 30 anos, trancado dentro daquele ambiente ali, né? E não é um estado de vergonha, não é orgulho, você não pode estar orgulho, eu estou preso, não é? Na eternidade vai ser a mesma coisa. A diferença que existe é que nessa vida humana, às vezes, se você é preso, você é condenado por 10 anos, 20 anos, 15 anos, 30 anos, uma hora você pode sair, e você pode até fugir, né? Como muitos fazem, né? Foge, né? Do castigo lá, de cumprir a pena, né? Que dá ele determinada. Mas aqui a Bíblia mostra que na vida eterna não é assim. Na eternidade futura, os que vão para a vida eterna é vida para sempre mesmo. Você não vai mais morrer, não vai ter mais. O justo não vai mais morrer lá, o justo. O justo não morre. Vamos aprender isso. Os justos viverão nela para sempre. Agora, e os injustos, as pessoas que preferirem praticar maldade nesse mundo, gozar os prazeres da carne, desse mundo aqui, viver de uma maneira dissoluta, sem Deus, sem conhecer a vontade de Deus, sem querer saber, sem obedecer a sua consciência, né? Nós vemos que essas pessoas também vão existir para sempre, né? Só que num lugar de vergonha, né? Desprezo, né? E a diferença que existe é que lá é eterno, né? É uma situação que você caiu na segunda morte, não tem mais como você voltar para a vida. É impossível. A Bíblia diz que é impossível. Tem um abismo colocado entre a vida eterna, o novo céu e a nova terra, e perdição eterna e vergonha e desprezo eterno. São duas situações eternas, né? Não tem como você sair para passear, né? Nem os justos podem passear lá e nem os injustos podem passear aqui também. Acabou. Sem esperança mais, né? E como Deus ama a humanidade, Deus não quer que o homem vá para lá. Deus quer que nós, seres humanos, as pessoas que são justas, continuem a sua justiça. Você é uma pessoa justa, não descampe para a maldade, não vá fazer atrocidades, não deixe de ser justo. Procure sempre, mesmo que tenha um custo, né? Você ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa, tem um custo, né? Não é fácil também, né? Mas é melhor você permanecer na sua justiça, na sua bondade, na maneira correta de viver, de respeitar o seu próximo, de ajudar o seu próximo naquilo que for preciso, porque o seu destino é a vida eterna, é a vida com abundância e é eternamente. Né? E aqueles que estão hoje vivendo ainda na injustiça, na maldade, fazendo coisas erradas, prejudicando o seu próximo e tal, tem ainda esperança para você nessa vida? Tem. Você pode parar de fazer isso. Você pode se voltar para Deus, se voltar para Cristo, se voltar para o Evangelho, se voltar para a justiça, né? Que a maneira de você voltar para Deus é você se voltar para a justiça. Porque mesmo nos países errados, pode ter pessoas lá que às vezes está fazendo mal e de repente também, mesmo sem conhecer o Evangelho, de repente o cara cai em si, né? E para de fazer o mal, né? Pode ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Provavelmente essa pessoa também vai para a vida eterna. Porque para Deus o que vale é o fim, não é o meio nem o começo, né? O fim é que é importante. Nós vamos aprender isso em outros tópicos aí, né? Ok? Então,
vamos dar graças a Deus por estarmos ouvindo este canal. Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço muito a sua atenção, porque talvez eu não seja nem a pessoa mais indicada para ensinar essas verdades de Deus, né? Mas o entendimento que Deus me deu, e eu estou procurando passar nesse canal, a qual você tem livre-arbítrio. Você não é obrigado a assistir esse canal. Esse canal assiste as pessoas que querem assistir, né? Eu não posso, porque através desse canal, eu entro na sua casa, né? Eu entro dentro do seu ouvido, né? E se você achar que, não quero ouvir, é um direito seu. Você não fica meu inimigo por causa disso. Nós, na nossa oração, oramos por todos os homens, né? Oramos por você também, né? É um direito que você tem de querer ouvir, aprender, tem o direito também de não querer ouvir, aprender, nem por isso você diminui diante de mim. Você é um meu semelhante, é meu irmão na criação de Deus, somos todos irmãos, né? Somos todos filhos de Adão e Eva, somos iguais. Porém, temos um livre-arbítrio. Então, mas eu dou graças a Deus se você também está ouvindo e você também, não, eu vou continuar ouvindo, eu quero ouvir esse tópico todo e depois eu vou passar a ouvir os outros também para que haja um entendimento maior, mais aguçado, mais perfeito, né, das coisas de Deus. Eu dou graças a Deus, muito obrigado pela sua audição, boa tarde, boa noite, bom dia, até a próxima reunião, se Deus quiser. Muito obrigado, amém, graças a Deus.